Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Glória a Deus, obrigado por você estar aqui, obrigado porque você está colocando seu coração nas mãos daquele que pode ajudar e abençoar. É Ele, somente Ele, você está no melhor lugar da tua vida, que é na presença de Deus. Lucas capítulo 23, o verso 33, depois nós vamos ler o verso 39 em diante. Lucas 23, verso 33, se achou, diga amém. Alguém não achou, misericórdia, eu espero. Lucas 23, verso 33, glória a Deus. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro aonde, irmãos? Verso 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Você pode se assentar. Glória a Deus. A maior vitória do Evangelho é que o Evangelho, ele é o Evangelho de oportunidade. A maior bênção que nós podemos ter em nossas vidas se chama oportunidade. O Evangelho, ele trata a pessoa como uma pessoa entende a mensagem de salvação. Porque Deus não conta o tempo da ignorância, Deus não considera os fatos e os acontecimentos que foram contra Ele no tempo da ignorância. Mas quando há uma decisão de arrependimento, uma postura diante dele, como diz o Salmo 51, verso 17, que um coração compungido, que um coração realmente entristecido na presença de Deus, Deus jamais deixará. O Senhor atende. E a gente percebe que nessa história que lemos, podemos perceber que dois daqueles homens decidiram o destino de suas vidas pendurado numa cruz. Jesus não foi crucificado sozinho. Lá estavam dois salteadores, ladrões. E a Bíblia então nos faz rememorar que um deles decidiram rejeitar completamente, não aceitar que aquele fosse o Cristo, estando no mesmo estado de dificuldade que eles estavam. E a Bíblia revela que o outro não. O outro decidiu por um outro caminho. Ele pediu perdão. Ele reconheceu o seu estado de pecador. Ele viu ali em Jesus uma porta de oportunidade, uma chance. Ele sabia que ele não merecia. Mas, irmãos, mesmo ali na hora da dor, mesmo na hora do sofrimento, a Bíblia diz que Jesus se preocupou com aquele ladrão, com aquele homem que era reconhecido como alguém que a sociedade não merecia, que os homens não mereciam. Aquele homem que não podia estar mais com as pessoas, Deus também não havia rejeitado. Os homens podiam rejeitá-lo,
as pessoas podiam detestá-lo, mas a Bíblia diz que Jesus, naquele momento, prometeu a vitória da salvação para ele. É impressionante quando isso nos chama a atenção, porque se nós vivemos o Evangelho só de teoria e não de ação, nós vamos viver religiosidade. Se você viver o Evangelho sem amor, você vai se tornar um religioso. O Evangelho reflete a máxima da existência de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. Nós amamos as pessoas porque primeiramente fomos amados por Deus. O princípio da capacidade de amar não vem de nós mesmos, vem de Deus, que antes de nós decidirmos amar, a palavra de Deus nos diz que Ele nos amou primeiro. Foi Ele que decidiu nos amar, por isso fomos capacitados e agora temos condições de amar porque fomos amados primeiro. É importante ressaltar aqui que esse homem, mesmo no estado difícil, ele procura ter um encontro com Jesus. Ele procura colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Ele sabia que aquela era a sua oportunidade. Enquanto um rejeitava, a Bíblia diz que o outro estava se agarrando e reconhecendo que Jesus era o Senhor. Ele mesmo diz, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Deus enviou o seu Filho para salvar e não para condenar o homem. Deus enviou o seu Filho para buscar aqueles que haviam se perdido. Todos nós fomos achados pela misericórdia, a bondade, pela graça de Deus. Não há em nós mérito algum que chame a atenção de Deus, mas foi a graça do Senhor. Quando Deus nos olha, Deus então nos vê através do seu Filho Jesus Cristo, porque Ele que intercede por nós, junto ao Pai. Hoje aqui está o Espírito Santo, como a palavra de Deus nos diz em Romanos 8:26, que nós não sabemos orar como devemos, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque só Ele mesmo pode conhecer as necessidades, pode entrar e se embrenhar nas nossas confusões interiores. Só Ele que pode entender os conflitos e todos os processos deteriorantes dentro de nós. Só o Espírito Santo, Ele é o teu maior amigo, Ele é o teu Deus, teu Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo falou que Ele sairia dessa terra. João capítulo 16, Ele mesmo fala: eu vou partir, mas não deixarei vocês órfãos. Eu vou rogar ao Pai que envie o meu nome, o Espírito Santo Consolador, para estar com vocês até a consumação dos séculos. O Espírito Santo. E Jesus, quando falou do Espírito Santo, Ele falou de alguém que estaria conosco. Ele está conosco. Ele sabe, Ele conhece. Nesse momento aqui, o ladrão já tinha a própria presença do Espírito Santo ao lado dele, que era o Senhor Jesus Cristo. Jesus também, Ele representava ali a presença do Espírito Santo. Quando aquele ladrão, ele pediu ao Senhor para se lembrar dele, Jesus sabia do seu coração, conhecia perfeitamente a sua angústia e o seu estado, mas Jesus também viu sinceridade naquela alma. Jesus viu aquele homem se arrependendo dos seus pecados. Jesus viu aquele homem com sinceridade, buscando ajuda. Irmãos, a cruz representa para nós
justamente esse socorro. A cruz de Cristo representa para nós o símbolo da redenção. É o símbolo da restauração do homem com Deus. É o símbolo do Deus Santo buscando homens pecadores. É o símbolo do Deus que derramou a própria vida do seu Filho para salvar aqueles que não mereciam. Aquele ladrão da cruz tomou a decisão porque viu nessa oportunidade a sua maior vitória. A nossa vitória está justamente em reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas misérias espirituais. O problema hoje do mundo é justamente ter se afastado de Deus. Se as pessoas procurassem a Jesus como esse ladrão, na sua última oportunidade procurou, nós não viveríamos tão nessa situação que presenciamos hoje, que se instaura cada momento lutas e dificuldades, brigas, pessoas se digladiando, assaltos, maquinações do mal, divisões. O mundo está se afastando de Deus. A cruz, em vez de ser o centro para trazer o homem a uma reflexão de arrependimento, de amor e de contrição diante de Deus, a cruz tem um significado simplesmente das repartições públicas. As pessoas respeitam, reverenciam, simplesmente como um símbolo religioso. No cemitério também tem um símbolo religioso, a cruz. Aí você olha para as igrejas, também tem um símbolo religioso, a cruz. Mas a cruz não tem refletido dentro das pessoas a maior necessidade, que a cruz de Cristo veio para revelar o grande poder de Deus pelo sangue do seu Filho para salvar o homem pecador. Nós não precisamos aqui criar costume de nos benzer. Não é esse o processo. A cruz tem que simbolizar muito mais do que um rito. Tem que simbolizar para nós o veículo da salvação que nos deu a paz com Deus. Através da cruz do Calvário. E hoje nós temos a oportunidade de ver esse homem procurando estar ao lado de Jesus, mas pedindo uma oportunidade. Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não sabia o nome daquele homem. Jesus não andou com aquele homem. Jesus sabia que ele era um pecador. Sabia que ele era alguém infrator da lei. Sabia que ele estava ali porque ele havia errado. Mas Jesus também reconheceu a sinceridade do coração dele. Jesus reconheceu que ele era um filho clamando por uma oportunidade. Alguém disse que teve um sonho. E nesse sonho, estava na fila de quem ia para os céus e de quem não ia para os céus. Essa fila definia. E tinha um anjo Gabriel e vários anjos com livros baseados em Apocalipse capítulo 20, verso 15, que fala que o anjo vai ver os nomes dos que estão salvos. Então, aquela mulher estava na fila e quando ela se aproximou para ver o seu nome, e o anjo Gabriel procurando, e falou para ela: olha, eu não vejo seu nome aqui. E ela falou: não, mas como? Eu sou temente a Deus, meu nome tem que estar aí. E o anjo Gabriel folheou novamente, procurando, falou: seu nome não está aqui. E ela ficou desesperada, o pavor lhe saltou a respiração. Ela: não, meu nome tem que estar aí, tem que estar aí. E novamente o anjo Gabriel procurando. E finalmente o anjo disse: seu nome não está aqui.
Mas o que eu fiz para que meu nome não estivesse aí? O que eu fiz para que meu nome não estivesse aí? E o anjo Gabriel falou assim: não foi o que a senhora fez, foi o que a senhora deixou de fazer. Por isso o seu nome não está aqui. Hoje, a maior dificuldade no ser humano é justamente essa. Não é o que você fez que vai te condenar, mas é o que você está deixando de fazer. Porque a maior responsabilidade diante da cruz de Cristo não é você ter dentro da sua mente uma ideia religiosa. É você ver na cruz a única oportunidade de salvação. E de você confessar os seus pecados, de você reconhecer que Jesus é o Senhor. Saber que Ele tem poder de te perdoar, de te curar, de quebrar todas as cadeias invisíveis da maldade. Porque vícios, maldições são embreadas no coração do ser humano. Somente o poder do sangue de Jesus para quebrar, para libertar o oprimido, o amaldiçoado por causa do pecado. Não é o que nós fizemos que vai nos levar para a perdição, mas é o que deixamos de fazer diante do compromisso da cruz. Diante dessa responsabilidade que cria em nós uma relação com Deus e não uma vida religiosa de virmos e temos um compromisso simplesmente porque temos matrizes religiosas. Eu vou para a igreja porque lá ora, eu vou para a igreja porque lá é bom, tem louvores. Não, eu vou para a igreja porque eu sou salvo e lavado pelo sangue de Jesus. Eu vou adorar a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Não tem nenhum problema você andar com uma cruz pendurada no pescoço. Não tem nenhum problema. O maior problema é você não levar Jesus no seu coração. Não adianta você expor uma cruz pendurada no pescoço com cordão de ouro. O maior problema é você não ter Jesus no seu coração. A cruz parece loucura para o mundo, mas para nós, a cruz é a vitória sobre o pecado, sobre o diabo, porque a cruz nos leva a pensar quem se entregou e derramou o seu sangue para nos salvar. O Evangelho de Deus não pode, irmãos, nos conduzir a uma atitude mecanizada, nos acostumarmos com a igreja, nos acostumarmos com o sagrado, com o altar, com as coisas de falar do nome de Deus. O Evangelho tem que entrar na tua vida e quebrar os vergões das maldições. Quebrar as cadeias que te impedem de amar, que te impedem de você ser liberto, que te impedem de você ser uma bênção nas mãos do Senhor, que te impede de você fazer a obra de Deus, que te impede de você fazer o ministério do Senhor. Enquanto você vem para a igreja, ainda tem resistência e coisas que te impedem. Deus, Ele tem muito mais. A Bíblia diz que nem altura nem profundidade. A Bíblia fala que nem anjo, nem potestade, nem presente, nem porvir. Fala do amor que foi derramado. Não tem como dimensionar. Não tem como a gente definir e achar uma razão pelo que aconteceu naquela cruz. Não tem como. É muito maior, mais maravilhoso, mais poderoso. Vai acima do que eu posso pensar. Ele é bem mais alto do que o meu pensar. Ele vai além. A ideia da cruz não pode ser uma ideia religiosa de eu me acostumar, não. A ideia da cruz
representa para mim a oportunidade que eu tive, a oportunidade de me agarrar, como aquele ladrão fez. Porque ele soube que Jesus venceria a morte. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Ele sabia que Jesus era o Senhor e Salvador. Ele não andou com Jesus, mas a Bíblia diz que ele creu. Ele creu e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Às vezes pensamos que Deus não se importa, que Deus leva em conta aquele que foi bonzinho, aquele que foi direitinho. Ninguém conhece a plenitude e a capacidade do amor de Deus. Aquele homem merecia pelo que seus atos fizeram, mas diante de Deus, a sua alma suplicante clamou ao Senhor. E a palavra de Deus nos diz que Jesus mesmo falou: você vai estar comigo hoje no paraíso. Você pode aplaudir o Senhor? Hoje você vai estar comigo no paraíso. Aleluia! O cara era bandido, o cara não valia nada. Não tinha lugar para ele na sociedade. Mas lá no reino dos céus, lá junto com Jesus, lá na glória celeste, Jesus falou: você vai estar comigo. Você vai ser meu irmão. Como o apóstolo Paulo diz que Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele é a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou e nunca mais morreu. Todos quantos vieram e ressuscitaram, morreram. Mas o único que não morreu depois de ressuscitado se chama Jesus Cristo Nazareno. Se você pegar todos que foram ressuscitados da Bíblia, morreram depois. Mas Jesus não. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu tenho a certeza. Irmão, nós estamos vivendo hoje um tempo, se você não tiver certeza e confiança na mensagem da cruz, porque a cruz para nós não é vergonha, não é tristeza. A cruz fala de transformação. A cruz fala do evangelho chegando nas cadeias, nas ruas, nos becos, nas vielas, chegando nos palácios, chegando nas casas suntuosas. A cruz simboliza oportunidade de perdoar o pecador, de abraçar aquele que está perdido, de dizer: olha, Jesus te ama, Ele perdoa os teus pecados. A cruz de Cristo não é só um símbolo religioso. A cruz de Cristo simboliza a redenção de toda maldição, sobre os homens, sobre as pessoas na terra. Por isso Paulo diz que eu não me envergonho da cruz de Cristo. Eu não quero me gloriar senão na cruz de Cristo. Porque é ela que exalta, é ela que realmente transforma, é ela que fala do verdadeiro poder, é ela que dissipou o império das trevas. Ali na cruz, Satanás foi despojado com seu reino. Satanás perdeu o poder sobre as vidas humanas. Quando Jesus morreu naquela cruz, Satanás perdeu. Porque a vitória estava justamente na sua morte, e a confirmação da vitória estava ao terceiro dia na sua ressurreição. Satanás, quando viu aquela situação, ele sabia que não poderia mais prender mais nenhuma alma. Ele não poderia mais escravizar mais nenhuma alma, a não ser que os homens não buscassem a Jesus. Pastor, que é isso? Hoje qualquer pessoa que esteja preso, qualquer pessoa que esteja num cativeiro, é porque não conhece Jesus de verdade.
Qualquer pessoa que esteja debaixo de uma opressão maligna, um vício, esteja dominado por um mal, é porque não conhece Jesus de verdade, porque a Bíblia diz que Ele nos livrou do império das trevas. Você pode aplaudir o nome do Senhor, Ele nos livrou. Para o viciado a salvação, para o perdido a salvação, para a prostituta, para o prostituto a salvação, para o errante a salvação, para o que está agora debaixo de toda praga e desgraça nessa vida, a salvação, irmãos, porque Ele nos deu a vitória. Ele nos deu a vitória. Satanás só pode oprimir as vidas que estão debaixo do seu sacerdócio. Muitas pessoas realmente querem ficar debaixo do sacerdócio do diabo. A Bíblia diz que há 2 caminhos, significa decisão. A Bíblia fala a respeito que há 2 portas, porta larga, porta apertada. Isso significa que há decisão. As pessoas estão decidindo o que querem para ser o seu Senhor de suas vidas. Mas a Bíblia diz que nós já decidimos por Jesus. Vivendo aqui com dores, com mágoas, com lutas, com aflições, mas nós já decidimos. Eu já decidi viver com Jesus. Estou certo de que Ele é poderoso para garantir o meu tesouro até aquele dia. Porque tudo aqui vai passar. Tudo aqui vai passar. As pessoas hoje sofrem consequências poderosíssimas. Elas não sabem, aí dizem assim, por causa do vício do cigarro, por causa do vício do crack, vício da maconha, vício da bebida, vício... Eu quero dizer que não é o vício que te mata, não, o que te mata é o pecado. Porque todas essas coisas são atitudes pecaminosas diante de Deus. Isso significa consequências do pecado. Porque se você tivesse Deus, se você tivesse Jesus, realmente reconhecesse a cruz, essa maldição não estaria na tua vida, não estaria na tua pele, não estaria na tua boca, não estaria na tua mente, não estaria nos teus pés, não estaria no teu corpo. Porque nós fomos alcançados pela graça. Você pode viver aqui na agrura, na dificuldade, mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Por isso, lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, a Bíblia diz, e se alguém está em Cristo, nova criatura... Irmão, não tem como ser outra coisa. Não tem como ser outra coisa. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. É interessante a gente falar sobre isso, porque esbarra sempre naquilo que eu vivo no dia a dia, que é a psicologia humana. Você sabia que a gente não tem a capacidade de esquecer das coisas que nos acometeram? A gente não consegue esquecer. Ô pastor, que isso? Então como é que eu não me lembro do meu passado? Você se lembra do seu passado? Você pode dizer que não se lembra, mas você se lembra. Faz um teste. O problema é que uma vez que o pecado não tem domínio sobre nós, o que nos domina é aquilo que nos faz viver junto a Deus. O meu passado não tem mais poder sobre o meu coração. Aquilo que foi, aquilo que me acometeu, não tem poder mais de me fazer sofrer,
me fazer viver como alguém dilacerado, como alguém prisioneiro. E toda vez que o meu passado vem tentar se levantar na minha consciência, ele vai dar de cara com o poder do sangue de Jesus na minha vida, na tua vida, pelo resto do século. Não tem como. Todas as vezes que Satanás ajuntar o teu passado e tentar te apresentar, é Jesus que vai abrir a porta e vai dizer: já está repreendido, Satanás, porque esse meu filho, essa minha filha, já foi resgatada, já foi curada, lavada com o poder do meu sangue. Glória a Deus. Aleluia. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Nós não podemos ter um evangelho que não tem a capacidade de nos dar força, de vivermos nessa vida triunfando porque Ele venceu por nós. Triunfando porque Ele é a nossa vitória. Não porque temos alguma coisa, mas o seu sangue que está sobre nós. O evangelho é o poder de Deus para salvar o pecador. O evangelho é o poder de Deus para anular, para neutralizar toda a força do pecado. Fique de pé em nome de Jesus. Não sei se Daniel ainda se lembra dessa letra, mas nós poderíamos cantar dores e mágoas. Vai lembrando aí, Daniel, em nome de Jesus. Nós queremos agradecer a presença dos nossos irmãos visitando hoje. Quero agradecer a presença da Kátia, é membro da Igreja Assembleia de Deus de Nova Vida, de Vila Velha. Kátia. Muito obrigado, Kátia, pela sua presença. A presença da irmã Carla também está conosco. Carla, seja bem-vinda. A Gisele vai dar um testemunho. Cadê a Gisele? Cadê a Gisele? Não sei onde está a Gisele. Quero agradecer também a Deus pela vida da irmã Claudinha, que hoje está fazendo aniversário. Deus abençoe. Abençoe sua vida, sua família. Abençoe seus sonhos, seus projetos. Você é mais do que vencedora. A tua vida agora está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, para a glória de Deus. Nós vamos orar no final por você, mas eu gostaria, meu irmão, que você pudesse, mesmo de pé, pudesse receber de Deus mais um pouco. Recebe de Deus mais um pouco. Sabe por quê, irmãos? O crente é vencedor. Pastor, tem luta? Claro que tem luta. Mas lembre-se que na cruz você recebeu a tua bênção, a tua vitória. Você foi chamado para andar com Cristo. Você foi chamado para andar na palavra de Deus. Você foi chamado para viver recebendo o Espírito Santo. Pastor, mas tem hora que eu caio, mas o Senhor te levanta. Pastor, mas tem hora que eu fico desanimado. O Senhor é contigo, Ele te anima. Esse Deus que nós servimos é um Deus conosco. E o seu nome será Emanuel. Ele vai estar conosco. Ele está conosco, Ele está com você. Ninguém te julga. Eu não te julgo por nada. Mas uma coisa é certa, irmãos. A Bíblia diz que com as nossas palavras nós seremos salvos e com nossas palavras nós seremos condenados. Quem julga são as palavras. Se você confessa Jesus Cristo como Senhor, você será salvo. Se você não confessa Jesus como Senhor e Salvador, aí, meu irmão, a decisão é de perdição. Mas eu profetizo que você é um escolhido de Deus. Levanta tua mão aí. Levanta tua mão, diga assim: eu sou um escolhido do Senhor. Eu sou um escolhido do Senhor, para a glória dEle. Não há sobre mim
nenhuma maldição, porque na cruz de Cristo e pelo seu sangue eu fui comprado e redimido para sempre. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Vamos louvar, Daniel. Eu já decidi Ser invencível, ser invencível, pois seu Espírito pois teu Espírito habita em mim. habita em mim, e nada me abalará. Cristo nunca me deixará. Eu já decidi viver para o Deus. Declare: dores e mágoas caminham comigo, mas mesmo nas lutas eu posso cantar, pois tenho tesouro, pois tenho um tesouro. Meu Deus está vivo. Eu já decidi viver para o Rei. Eu já decidi. Eu já decidi ser invencível, pois teu Espírito habita em mim, e nada me abalará. Cristo nunca me deixará. Eu já decidi viver para o Rei. Quando eu estou fraco, eu clamo ao Senhor. Alcanço vitórias com meu Salvador, com meu Salvador. Eu já decidi. Já decidi ser invencível, pois teu Espírito habita em mim, e nada me abalará. Cristo nunca me deixará. Eu já decidi. Já decidi, eu já decidi